Olá, amigos ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan. Bom dia, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo, estou aqui trazendo as informações importantes para Prudente e toda a região. Muito obrigado pela audiência. Esse programa que cada vez mais cresce na audiência de todos. Com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha e Fernando Gess, que vão participar do programa desta segunda-feira para discutir aqui as notícias que serão dadas para vocês. Bom, vamos lá então para primeiro o destaque dos nossos comentaristas. Vamos lá. Bom dia, Jesse, bom dia, Eus, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu destaque hoje, primeiro mandar um abraço lá pro Célio do Posto Lala, que sempre está nos ouvindo aí. Mas meu destaque hoje é até quando? Até quando o povo paulista, até quando o judiciário paulista não vai questionar a ciência do governador Dória? Porque não é uma ciência, é a ciência dele. A estatística, os números demonstram isso. Por que eu falo? Quando ele nos colocou em fase vermelha em plena virada de ano, os índices e os leitos disponíveis eram menos do que nós temos hoje. E hoje nós estamos numa fase vermelha de novo. Quem define o horário das 8 horas da noite? Aonde é essa ciência? Até quando o silêncio? Até quando todos vão se calar? Será que eles não percebem? Alô, deputados estaduais? Será que os deputados estaduais não vão se movimentar para cobrar uma explicação do governador de São Paulo? Esse cara está querendo quebrar o estado de São Paulo, consequentemente prejudicar a economia brasileira. Nós já discutimos aqui várias e várias vezes. Olha o marketing político, ele só pensa em marketing político. Ele só pensa em fazer política. E por incrível que pareça, a gente vê uns aqui agora achando que ele é o salvador da pátria. O outro grande absurdo, outra grande bobagem. Nós temos que continuar tocando a vida, o mercado tem que continuar aberto, que eu digo o mercado financeiro, e os cuidados têm que ser tomados. Mas até quando vai ficar todo mundo calado? Cadê as entidades? Por que não se organizam? Vamos cobrar dos deputados de cada região uma posição. É a ciência dele. O que tudo era em nome de ciência agora virou emergência que vem com a vacina. O emergencial. Eu não sei até quando o povo paulista vai aguentar ficar calado do jeito que ele está. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes, uma excelente semana a todos vocês. Eu hoje não vou dar bem uma nota, mas sim um sentimento, externar, né? Um sentimento de profunda revolta e profunda indignação com o vídeo que está sendo divulgado aí, começou esse final de semana, onde eles praticamente falam que para as pessoas não usarem máscaras, fazerem ali o tratamento precoce, da qual a sociedade médica não é a favor, e sim, a partir do momento que você for diagnosticado com Covid, que o tratamento comece imediatamente, com todas as drogas que estão aí à disposição. Afinal, cada organismo responde de uma maneira diferente. O que eles só faltou colocarem ali, porque acredito que não tiveram coragem, é que eles também são contra a vacina. Olha, esse tipo de vídeo, ele é totalmente impróprio, ele é um desrespeito para com a sociedade, desrespeito com a sociedade científica e sociedade médica, uma profunda falta de respeito pelo ser humano e pelo amor ao próximo. Eu espero que quem está divulgando aquilo e quem incentiva aquele tipo de coisa pare imediatamente, porque se isso aí continuar, poderia trazer sérios problemas ainda maiores do que aos quais nós já temos aqui em nosso país. Isso é realmente um absurdo. Muito bem, no fim da tarde de sexta-feira, o Departamento Regional de Saúde, o DRS-11, divulgou a taxa de ocupação de leitos das unidades de terapia intensiva abaixo da nova regra imposta pelo governo do estado de São Paulo para as regiões, para que elas permaneçam na fase laranja. Com os atuais 68,67% de Presidente Prudente e mais 44 municípios não seriam colocados novamente na fase vermelha do plano de flexibilização. Contudo, ao classificar a região pela terceira vez na fase mais restritiva, o Estado utilizou uma taxa de 81,4%, sem detalhar qual dia da semana foi extraído o número que serviu como base no plano. Agora, a região que tiver menos de 75%
não passa para a fase laranja. Ou seja, a diferença agora é de 6%, que culminou no rebaixamento do Oeste Paulista. E desta forma, o comércio e estabelecimentos considerados não essenciais deverão fechar as portas a partir desta segunda-feira. Eu dizer isso aí. Antes de gravar aqui, eu dei uma entradinha lá no portal do Plano São Paulo de combate à Covid e dei uma analisada, dei uma olhada nos dados. Nós temos ali na taxa de ocupação dos leitos dos últimos 7 dias, que eles chamam ali os 7 dias da média móvel, né? 66,57% de ocupação. E neste domingo, né, à noite, quando eu verifiquei, 85,14% de ocupação dos nossos leitos de UTI. E na média geral ali, 78,19%. Então, no dia 24/1, conforme o que nós estamos vendo aqui, o presidente Prudente estaria, sim, na faixa aí vermelha, né, como eles falam ali. Agora, realmente, gente, nós precisamos tomar um pouco mais de conscientização. Nesse exato momento que eu estou gravando, eu recebi uma notícia que em São Paulo a Polícia Militar abordou ali e parou uma festa com mais de 800 pessoas e que pagaram para estarem ali R$ 100 cada um. Existe um problema, nós podemos traçar aqui um parâmetro de análise. Se nós liberarmos tudo, nós teremos algum próximo aqui do que está acontecendo em Manaus. Todos os dados apontam para isso. E se nós fecharmos tudo, nós teremos a falência, ou seja, a continuidade da falência das empresas. Existe um vetor dentro desses dois parâmetros que eu coloquei para vocês, que chama-se ser humano. Eu já venho falando aqui, vou repetir novamente, grande parte do problema que está acontecendo é porque uma certa parcela da sociedade ainda não entendeu a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Algumas pessoas até comemoram aí, não, nós somos a 20ª país em número de mortes por 1 milhão de habitantes. Aquela pessoa que perdeu o parente ou ali o amigo, para esse dado para eles pouco importa. Mesmo porque o Brasil é o 6º país em número de população, né? E nós somos o 2º em maior número de mortes por conta da Covid. Então, ou a sociedade realmente entende, é só vocês olharem durante o final de semana o que aconteceu ali no Rio de Janeiro, as praias todas lotadas, e não adianta falar que a sociedade não tem culpa, porque a sociedade tem sim uma parcela de culpa nisso, nós estamos errando em algum ponto, que não está aí acontecendo, porque se nós liberarmos tudo do jeito que está e voltarmos às nossas vidas normais, não tem leito hospitalar que consiga aguentar o tranco. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio entre mantermos todas as nossas empresas abertas, economicamente, pelo menos ali, trabalhando, a sociedade tendo a consciência daquilo que é necessário ser feito para parar e barrar a contaminação, porque todo o reflexo disso aí vai bater lá nos hospitais. Então, é isso que eu falo e que vem faltando aqui no Brasil, que é um planejamento estratégico, uma política pública consciente para conseguirmos vencer a pandemia e termos o equilíbrio entre salvar vidas e resgatarmos aí a economia de alguns setores que já está totalmente destruída. É o que a gente fala, não tem mais ciência, agora é emergência. Como na fase vermelha, se nós temos mais leito do que nós tínhamos há 15 dias atrás, quando fomos o único lugar do estado de São Paulo em ficar na fase vermelha? Não fomos o primeiro a receber a vacina. Vacina questionável, mas é vacina. Tem gente que quer tomar essa vacina, tem o direito de tomar. Até quando o silêncio do judiciário em não cobrar do governador uma explicação? Da onde ele está tirando essas decisões dele? Da onde ele está tirando essas conclusões? O lockdown já é questionado em muito lugar do mundo. O Biden assumiu nos Estados Unidos, no dia seguinte, a imprensa já veio com estados apontando que fazer lockdown em algumas circunstâncias não funcionou, não deu certo. Os números mostram isso. Nós começamos essa pandemia, eu quero lembrar você da Jovem Pan que está nos ouvindo agora, com aquele discurso que o lockdown era necessário para preparar os hospitais de campanha, as estruturas. Nós estamos aí fechando um ano de pandemia e cadê essa estrutura? Aqui em Presidente Prudente, manda respirador quebrado, não paga o combinado. São duas mensalidades de 485 mil, isso dá menos de R$1 por habitante.
É isso que nós valemos para o Estado de São Paulo? E até quando? Cadê o judiciário que não cobra isso? Cadê o judiciário que não cobra um hospital de campanha na região de Presidente Prudente? Onde está quem nos representa para cuidar dos nossos direitos? Ou definir se nós estamos errando ou acertando? Por que não fazem isso com o governador de São Paulo? É estranho esse silêncio. É estranha a Procuradoria do Estado de São Paulo não colocar os seus agentes ou os seus componentes, que são os promotores públicos, a questionar o governador o porquê de não estar fazendo tanta coisa e o porquê de deixar ele fazer tanta coisa sem dar explicação. Tá todo mundo quebrando. Repito, o lockdown não existe explicação científica. Pelo contrário, as estatísticas aprovam que não funcionou. Funcionam os cuidados, a higiene, um afastamento equilibrado, mas não o lockdown. Então a gente apela, né? Para quem tem autoridade legal em cima do direito de questionar esse governador. Porque não está dando mais, as pessoas não estão aguentando mais. A cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA referente a 2021 para pessoas com deficiência, que já tinham isenção de recolhimento no exercício 2020, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já o governo do estado informou que assim que for intimado, a Procuradoria-Geral vai tomar as providências. Ainda bem que a justiça está funcionando para essas correções nos atos tão absurdos do governador João Dória. Ainda bem que a justiça, essa semana nós tivemos na sexta-feira, se eu não me engano, uma liminar derrubando aqueles 207% de aumento dos veículos novos e usados. Agora tem mais essa decisão onde ele tira os benefícios de quem tem problema de saúde para comprar carro com IPVA mais barato ou não pagar o IPVA. Enfim, ele está indo contra tudo que a pandemia dificultou. A única coisa que ele pensou em focar foi questionar o presidente Bolsonaro, defender uma vacina que de todas que estão aí no mercado é a que menos tem eficiência, que é a Coronavac, 50,3%. Uma vacina que ele pega a bandeira, mas quem pagou foi o governo federal, né, Jéssica? Quem paga é o governo federal, mas ele que faz o discurso da conquista. Mas aí você fala assim, mas o presidente tinha uma posição pessoal contra, mas não deixou de, como governo, atribuir uma receita para poder comprar vacina. O resto é vocês que acreditam aí no berrante virtual que falam. Aí eu não posso fazer nada, né? Porque a cada dia que passa é desmentido os fake news que saem na mídia tradicional e o pessoal do berrante acredita. Então ainda bem que a justiça está funcionando para isso. E vai ter que entrar na justiça, porque o que esse cara está fazendo é um absurdo. Até quando? É que eu já disse aqui na abertura. São lockdowns, decisões de fechar a partir das 8 horas da noite sem ciência nenhuma. Agora é tudo em nome da emergência. Outro dia ele declarou que ele não quer que aconteça em São Paulo o que aconteceu em Manaus. Uma das coisas já se levantou semana passada. O Ministério Público já está de olho em compra de IPI com valores superfaturados que foram feitos aqui no governo de São Paulo. O que aconteceu em Manaus foi isso. Não foi o Covid que matou em Manaus. O que matou em Manaus foi a corrupção e o Covid aproveitou isso, né? Não teve tratamento com o Covid. Desviaram o dinheiro, compraram vinho, compraram um monte de coisa e a pandemia aí... Então a corrupção antecede o Covid, potencializou o problema do Covid. Então aqui em São Paulo, a gente tem que torcer para que não aconteça o mesmo, mas só se for por ato falho do governador. Porque a pandemia existe, tem que ter cuidado. Ao invés de bloquear os donos de restaurantes e bares, por que ele não vai impedir as festas e pancadões nas favelas, nos bairros? Por que ele não faz isso? Então eu acho que quando a gente vê a justiça funcionando assim para algumas coisas, a gente só faz o seguinte, que ela comece também a cobrar para outras, principalmente essas decisões que não têm base científica nenhuma do governador João Dória. Eu juro para você que eu não entendo por que nós temos tanta complicação com relação a isso. A pessoa que tem ali deficiência séria, mas que tem o carro adaptado para poder trabalhar ou ter a sua vida, o seu dia a dia, a sua mobilidade. A pessoa que tem condições graves ou sérias, mas que não precisa do carro adaptado, talvez ali dependendo do problema que ele possui. E o outro lado, que são as pessoas com condições graves, sérias, não têm condição de ter o carro, de dirigir, mas tem condição financeira de ter um carro.
Não era mais fácil nós fazermos uma coisa mais desburocratizada? Ou seja, quem tem problema de deficiência nesse sentido, que necessite de um carro adaptado ou que tenha ali uma condição grave ou especial, ele tenha direito à isenção do IPVA, até pela questão de ajuda mesmo à pessoa, ou que ou um carro no seu nome também seja comprovado o problema. Eu acho que não é mais fácil nós fazermos isso. Eu acho que evitaria aí muitos problemas, resolveria esse problema de uma vez por todas, e ao longo aí do ano, a cada 2 anos, a pessoa pega esse carro e vai lá e faz a comprovação, faz a análise, a perícia, o que for necessário, e resolve esse problema de uma vez toda. Eu não acho certo fazermos isso. Por quê? Não dá para falar assim, mas ele não tem deficiência, mas ele tem condição financeira. Aí fere o princípio da isonomia, que é justamente o que está sendo colocado aí por conta da justiça. Mas eu acho que dessa forma é mais fácil resolver isso aí, parar de ficar gastando dinheiro com burocracia inútil e resolver o problema desse pessoal aí que precisa do carro e tem aí uma condição de vida já afetada e não igual à de todos. Uma notícia que saiu no Jornal O Imparcial, é destaque aqui no nosso Jornal da Manhã. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, apresentou oficialmente o projeto Pontal 2030, cuja ideia é promover ações a fim de potencializar a região do Pontal do Paranapanema nos próximos 10 anos. A estrutura do programa foi repassada abertamente à sociedade civil, que teve a oportunidade de dar ideias, sugestões e também tirar dúvidas. Olha aí, dos meus ouvintes da Jovem Pan, quando a gente fala um plano de São Paulo para Pontal 2030, é subestimar a inteligência de nós moradores aqui do Oeste Paulista. Eu gostaria de perguntar ao deputado Mauro Bragato, ao pessoal do estado de São Paulo, PSDB, que está há 30 anos no poder, por que não fazer um estudo do que se fez e qual o resultado que a política de vocês deu de positivo para o Pontal nesses últimos 30 anos, de 1990 para cá. Agora vocês querem falar em Pontal 2030? Isso é para desviar o foco. O Pontal ele precisa sim de atenção do Estado, mas é Pontal já, não 2030. E qual é a avaliação que nós temos da política implantada pelo PSDB aqui na nossa região, no Pontal do Paranapanema? Começa em 1990. Qual é a avaliação que nós temos? Eu pergunto ao deputado Mauro Bragato, que sempre teve a bandeira dos assentamentos do MST. Qual a avaliação? O que essa política realmente representou de ganhos e percas para o Oeste Paulista? É subestimar a inteligência da gente aqui da nossa região. Vim com uma apresentação de um projeto para Pontal 2030, sem a gente saber. Nós sabemos, mas nós queremos um estudo sério, um estudo independente. O que esses assentamentos fizeram? O que aconteceu com esses assentamentos? Realmente qual é a produção dessa política implantada e defendida pelo PSDB na nossa região? É isso que nós temos que cobrar. Mas não vir com esse pano de fundo, Projeto Pontal 2030. É lamentável até. Eu acho que se o Estado de São Paulo tivesse lançado um estudo para ver o que acertou e errou nos últimos 30 anos, quando lá em 1990 começou esse negócio de invasão de terra aqui, no Pontal do Paranapanema, essas bandeiras do MST, terras para todo mundo, eu acho que teria muito mais conteúdo e aproveitamento para saber o que fazer a partir de agora para frente. Esse é o meu ponto de vista. Eu confesso que eu estou muito curioso, vou aguardar aí ansioso o dia 2 de fevereiro para saber o que é que existe dentro desse projeto aí, o Pontal 2030, da Invest São Paulo, né? Agência Paulista de Promoção, Investimento e Competitividade. Olha, nós estamos em 2022. Se o projeto é para chegarmos em 2030 com tudo que sabe lá Deus o que está vindo aí realizado, fica aí uma grande ansiedade nossa, porque afinal nós estamos aqui abandonados há mais de 24 anos. O que são 8 anos a mais ou a menos, né, Eudes? Estamos aí nessa situação aqui e falta leito, falta condição, falta investimento, estamos aí na fase vermelha porque não foram investidos aí os valores corretos nas questões de saúde.
E vida que segue, vida cada um que, como é que fala, né? Minha filha fala muito isso, cada um que lute. Mas não é bem assim que funciona. A verdade é que nós ficamos abandonados, isolados, temos problemas seríssimos aqui em todos os setores. E aí? Agora, 2030, Pontal 2030. Eu achei bacana que a matéria não fala absolutamente nada do que será feito. Sendo que, na matéria anterior, estavam querendo o dinheiro ali do pessoal com deficiência física com relação ao IPVA, porque senão não terão dinheiro aí por conta da pandemia. Eu quero saber de onde sairão os recursos para esse projeto. Se eles já estão contingenciados, já estão ali adequados nas leis, né, na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, para que seja investido aí até 2030. Eu acho também esquisito, porque daqui 2 anos, com certeza, esse governador não será eleito. Então, eu quero ver como que nós iremos resolver esse projeto aí, o Pontal 2030. Vamos aguardar, né? O governador João Dória decidiu recuar e anunciou que a presença dos estudantes nas escolas para as aulas de todas as redes do estado será opcional nas fases vermelha e laranja, a mais restritiva do plano de flexibilização da quarentena. Devido exatamente ao crescimento da pandemia, a Secretaria Estadual de Educação está suspendendo, então, a obrigatoriedade da presença física dos alunos, conforme estava planejado anteriormente, em salas de aula, nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. Foi o que disse o governador do estado. A medida altera o previsto na deliberação do Conselho Estadual de Educação, homologada na semana passada, sobre a obrigatoriedade de pelo menos um terço das aulas que devem ser cursadas em formato presencial. Agora, esta obrigatoriedade se aplica apenas às fases amarela e verde. Hoje é difícil a gente fugir do tema, né? A escola. De novo, o governador João Dória. O João Dória deve ganhar o prêmio Nobel de cientista, né? Ele deve ganhar o prêmio Nobel de especialista em pandemia, porque não é possível um negócio desse. Mesmo com todos os estudos demonstrando que não tem perigo, no sentido, não tem contágio em crianças, não teve infecção. Não, ele toma a decisão que bloqueia tudo de novo e volta as crianças para dentro da casa. Eu falei na abertura aqui e volto a dizer de novo. Está faltando o nosso Ministério Público, um órgão super respeitado, sério, a começar a questionar as decisões de João Dória. Passou do momento. Passou do momento do Ministério Público se preocupar apenas em ver quem está seguindo a determinação do Plano São Paulo e começar a determinar como é que foi feito o Plano São Paulo. Qual é a base científica do Plano São Paulo? Qual é o embasamento legal e científico que o governador tem junto com esse pessoal do Plano São Paulo para impor tanto achismo, tanto absurdo? Até quando o nosso judiciário vai permitir que o governador faça o que ele está fazendo? Até quando o nosso judiciário vai ficar na situação cômoda de apenas fiscalizar quem está seguindo o Plano São Paulo e não questionar quem montou o Plano São Paulo e por quê? Qual foi a base científica para isso? Então a gente faz um apelo aqui para o Judiciário Paulista. O governador passou dos limites. O governador passou dos limites do razoável. As determinações dele são autoritárias. Não tem embasamento científico nenhum. O mundo se contrapõe hoje e se discute o que o lockdown virou a pena. Valeu a pena. E aqui ele determina a hora que ele quer, semana sim, semana não. E ninguém o questiona de nada. Como agora das escolas. Então já passou da hora do nosso judiciário só fazer a simples pergunta. Por que não voltar às aulas? Cadê o embasamento científico de que isso é perigoso para as nossas crianças e de que ficar em casa não é muito mais prejudicial para as nossas crianças? Eu acredito que essa opção ela deve existir mesmo. Tem as pessoas que quiserem voltar ali, os alunos ou os pais quiserem autorizarem os alunos a voltarem. Lógico que nós estamos aí são as crianças maiores do estado, sexta série para frente. Eu acho que é interessante isso aí. Sim, cada um decide a sua vida, se vai levar o filho ou não, né, autorizar o filho ou não a voltar para a sala de aula. E uma coisa que eu já venho defendendo aqui há alguns dias, já desde o começo aí, que começou a disponibilidade da vacina, eu venho defendendo que os professores poderiam ser vacinados, todos eles. Assim, na verdade, os professores e todo o pessoal
que envolve aí o arcabouço educacional do Estado de São Paulo e do Brasil, porque seria uma maior segurança. Aí nós não teríamos mais. O problema com os professores está resolvido. Estão dentro lá, estão imunizados, podem voltar à sua vida relativamente normal, dentro aí de todos os protocolos de segurança. Mas aí, nesse ponto, eu acho interessante. Já venho defendendo isso há algum tempo. Mas fica aí, opcional. E eu também seria interessante, isso que eu não sei como é que está sendo, porque está muito ruim isso aí, principalmente aqui em Prudente, que nós abandonamos aí o currículo aí paulista na parte municipal, mas o estadual vai firme. Se as pessoas também, os alunos que não fossem para as salas de aula, poderiam assistir ali a videoaula, não sei se tem estrutura para tudo isso, mas fica aí mais uma solicitação. Eudo, só um minutinho. As pessoas perguntaram para mim aí nas redes sociais onde é que eu gravo de final de semana. Bom, eu estou dentro do ateliê da minha esposa, aqui na minha casa. Se eu tirar aqui, ela mexe com artesanato, com boneca, a Magda Jéssica, tem até o nome dela aqui, tá? Fazendo uma propaganda para as bonecas, toda a parte de artesanato que ela faz e vende aí para o Brasil inteiro. Então fica aqui uma propaganda para ela, tá? Por sinal, muito bem feito, algo impressionante mesmo. Tá joia? Então, é isso aí, Eudes.